sono, descanso, relaxamento e como os óleos essenciais podem ajudar a gente, dar suporte para mais relaxamento, né. O sono é um dos pilares para ajudar o nosso corpo a desintoxicar, então isso faz parte de uma série de conversas aqui, que a gente vem tendo sobre o detox, né, do organismo. Então é durante o sono, durante as fases mais profundas do sono, que o nosso organismo dá um reset mesmo. Ele elimina muitas das toxinas que a gente entra em contato no nosso dia a dia, né, e é justamente enquanto a gente está dormindo que ele tem ali, tempo, né, para poder, metabolizar essas toxinas e eliminá-las, tá. Então vamos falar sobre a noite de sono, principalmente. Então, uma boa noite de sono, ela faz parte de uma boa saúde. E a gente, às vezes, só percebe a importância de dormir bem quando a gente sente a falta do dormir, quando a gente percebe que a gente não está dormindo bem. Mas dormir é muito importante para a nossa saúde, tanto quanto comer bem ou se exercitar, né. E com o tempo, dormir mal pode levar a sérios problemas de saúde, não só problemas físicos por excesso de estresse físico, né, celular mesmo, mas também desequilíbrios emocionais e mentais, né. Quem não percebe no dia que dorme mal, que no dia seguinte está mais debilitado, né, está mais lento, por exemplo, os pensamentos estão mais lentos, os reflexos estão mais lentos. Às vezes você sente a digestão alterada num dia que você dormiu mal, então se você nunca fez o link entre o seu dia seguinte e a sua noite anterior, começa a observar como as noites mal dormidas prejudicam na nossa qualidade de vida no dia seguinte. E isso acontecendo repetidamente, traz muitos malefícios para a nossa saúde, né, no longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma autoavaliação, né. Se você tem tido problemas para dormir, quantas horas você costuma dormir por noite, se você desperta facilmente durante a noite, se você costuma se alimentar com grande quantidade de comida antes de deitar, se você faz uso de cafeína, nicotina ou álcool, principalmente próximo da hora de dormir. Se você passou ou passa por momentos de muito estresse ultimamente, quais são seus hábitos noturnos, se você se sente cansado, improdutivo durante um dia, durante o seu dia, se a falta de sono tem prejudicado o seu desempenho nas atividades diárias, no trabalho, na escola, por exemplo, se você faz uso de algum medicamento e que medicamento é esse, se ele tem algum efeito sobre o seu sono, se você já foi diagnosticado com alguma condição médica específica e se você já tomou alguma medida para melhorar a qualidade do seu sono, se ela funcionou ou não. Então, isso são pontos que a gente precisa avaliar. A gente sempre tem que medir para a gente poder tomar atitudes, né? A gente não consegue tomar atitudes sem saber aonde estão as nossas questões ali, aonde estão os pontos em que a gente precisa de atenção, né? E algumas causas de um sono ruim podem incluir uma ou mais dessas questões que eu vou enumerar agora, né. Podem ser condições emocionais, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, isso altera na qualidade do sono. Podem ser condições fisiológicas também, uma pessoa que sente dores, que sente dificuldade para respirar, uma pessoa que precise levantar várias vezes para urinar, por exemplo, uma pessoa que sinta coceira em vários lugares do corpo. Tudo isso são condições fisiológicas que podem alterar a qualidade do seu sono. A mudança no ambiente ou no horário de trabalho também afetam a nossa noite de sono. Os maus hábitos de sono, o uso de medicação, que pode incluir antidepressivos, remédios para controle de pressão, antialérgicos, estimulantes, esteroides, né, corticoides, tudo isso pode alterar na qualidade do seu sono também. Cafeína, nicotina e álcool alteram diretamente na qualidade do sono. Então, tem gente que tem hábito de tomar uma dose, um drink qualquer antes de dormir para relaxar. Isso, na verdade, prejudica a qualidade do sono. O álcool, ele prejudica a qualidade do seu sono.
Comer muito próximo à hora de dormir também, né? Você sobrecarrega o seu organismo ali, enviando muita energia para a digestão daquele alimento. E o resto do organismo não consegue se restaurar durante o sono. A idade também. Bebês muito pequenos não dormem horas seguidas, né? Por isso eles precisam dormir mais ao longo do dia. E pessoas mais idosas também têm dificuldade para dormir muitas horas seguidas. Então também podem precisar de cochilos ao longo do dia mesmo. A falta de exercícios também prejudica a qualidade do sono e algumas condições específicas de saúde também podem afetar a qualidade do seu sono. E alguns fatores de risco que também a gente precisa ter em mente. Muitas pessoas podem ter dificuldade para dormir ocasionalmente, e isso pode se dar por conta de alterações na rotina do dia, na alimentação, no que você ingeriu, enfim, uma série de coisas, né? Mas o risco de sofrer de insônia, por exemplo, é maior em pessoas do sexo feminino, em mulheres grávidas, em idosos, em pessoas com transtorno mental, em pessoas sob estresse e pessoas que trabalham à noite ou que viajam frequentemente, mudam de fuso horário com frequência. Esses são fatores de risco para você desenvolver a insônia. Então, também precisa de atenção aí. E aí, a gente precisa perceber os sinais que o nosso corpo dá. Quais são esses sinais? Eles podem ser dificuldade para adormecer à noite, para pegar no sono, ou despertar ao longo da noite, muitas vezes, ou acordar cedo demais, ou não se sentir descansado após uma noite de sono, acordar se sentindo ainda cansado, né? Sentir cansaço ou sonolência diurna, né, ao longo do dia, você se sentir sem energia, com irritabilidade, depressão, tristeza excessiva, ansiedade excessiva, dificuldade para prestar atenção ou para se concentrar em tarefas ou para lembrar de coisas importantes. É importante prestar atenção porque problemas de sono podem aumentar o risco de acidentes, por exemplo. Então, a gente tem que observar esses sinais para tentar melhorar a qualidade do nosso sono. Dores de cabeça também podem ser fruto de noites mal dormidas. Problemas gastrointestinais e preocupações contínuas com o sono. Então, se você começa a perceber que antes do horário de dormir você já está preocupado se vai dormir ou se não vai dormir, isso já é um sinal de alerta que você precisa prestar atenção. As pessoas que dormem mal, elas têm uma qualidade de vida inferior às pessoas que dormem bem. Em geral, quem dorme mal tem menor desempenho no trabalho ou na escola, se for uma criança. Tem o reflexo mais lento, o tempo de reação, de resposta é mais lento, e por isso aumenta o risco de acidentes de todo tipo, não só acidentes de carro, mas acidentes dentro de casa, se cortar, se machucar, se bater, cair, né? Problemas psiquiátricos também aumentam com quem dorme mal. O excesso de peso, ou mesmo obesidade, a irritabilidade, o aumento do risco de adquirir doenças de longo prazo, como hipertensão, doenças cardíacas, desequilíbrios hormonais, diabetes, e abuso de substâncias, como cigarro, álcool, cafeína ou outras drogas. O índice de pessoas que abusam de substâncias é maior entre pessoas que dormem mal. E no longo prazo, isso aumenta ainda mais. Então, a gente precisa desintoxicar os nossos hábitos de sono também. E depois de desintoxicar, ou ao mesmo tempo que a gente desintoxicar os nossos hábitos de sono, né, que a gente observar que é possível melhorar os nossos hábitos para ter um relaxamento, para melhorar a qualidade do sono, né? A gente precisa observar isso e transformar a nossa vida mesmo, transformar os nossos hábitos e usar os óleos essenciais como um suporte para esses novos hábitos.
Então, o que que é hábito? Hábito é uma rotina de comportamento que se repete regularmente e que tende a ocorrer sem a nossa consciência, sem que a gente tenha consciência. É um modo mais ou menos fixo de pensar, de querer ou de sentir, que é adquirido através da repetição anterior de uma experiência mental. Então a gente repete a nossa rotina dia após dia e naturalmente, sem que a gente perceba, inconscientemente, isso se torna um hábito. E com o tempo esse hábito se torna o que nós somos, se torna um estilo de vida mesmo. Então muitas vezes a gente não vai é, é, querer fazer determinada coisa, mas sabendo que aquilo ali é o melhor para a nossa saúde, isso em qualquer aspecto, não só falando sobre sono, é importante que a gente faça, né? Faz o que tem que ser feito. Porque se você faz o que tem que ser feito várias vezes, aquilo ali se torna um hábito. Se você todos os dias faz aquela rotina, um dia aquilo ali naturalmente vai se tornar parte de você. Então, vou dar uma listinha para vocês de óleos essenciais que dão suporte para o sono de qualidade. E por que que eu vou dar essa lista, né? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente. O óleo essencial, ele pode ser o melhor para eu dormir e para você aquela ali não ser a melhor opção. Então, óleos diferentes funcionam para pessoas diferentes. E muitas vezes também a minha experiência no uso, o que para mim pode ser a melhor forma de uso, para você pode não ser a melhor forma de uso. Então também não significa que o óleo não funciona desse jeito. Então, se eu gosto de usar determinado óleo aromaticamente e você tem uma experiência com esse óleo aromaticamente e ele não funcionou como você esperava, experimenta usar esse mesmo óleo de uma outra forma. Se eu mandei você usar, se eu falei que eu uso aromaticamente, você pode usar aromaticamente e não funcionar. Então, experimenta uma massagem, experimenta um escalda-pés, experimenta um banho, tá? E aí depois, se realmente dessas outras formas ele não funcionar, experimenta um novo óleo, né? Então, eu vou falar uma listinha de óleos para vocês. O lavanda, né, é o número 1 da lista de óleos para relaxamento. A sálvia esclareia, manjerona ou marjoram, o camomila romana é maravilhoso, inclusive para bebê pequenininho, é um óleo que eu gosto muito de recomendar, que eu gosto muito de usar, desde o bebê até o idoso, camomila romana, para relaxamento e para muitas outras coisas também. O bergamota também, ele é um óleo cítrico que tem bastante linalol na sua composição, que é o principal composto do lavanda, então ele é ali um óleo também bastante relaxante. Inclusive, os outros óleos cítricos também podem ajudar no relaxamento, porque o óleo cítrico ele ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda a trazer mais bem-estar, né? Regular o nosso humor, então também podem ajudar no relaxamento, não propriamente estimulando o sono, mas no relaxamento, sim. O vetiver, o cedro, o frankincense, o ylang-ylang, o patchouli, sândalo, melissa, e aí aqui o laranja, né, que também pode incluir aí o tangerina, por exemplo, né, também é um óleo cítrico que dá também essa sensação de bem-estar e relaxamento. E aí vamos falar sobre os hábitos importantes, né? Então é importante a gente manter horários de dormir e de acordar. Criar um esquema que funcione para você. Então não adianta porque você leu o livro Milagre da Manhã que você acha que só quem acorda às 5 da manhã é, é feliz e bem-sucedido e tem qualidade de vida. Não é isso, né? Tem pessoas que são do clube das 5 da manhã, tem pessoas que são do clube das 7 da manhã, tem pessoas que são do clube das 9 da manhã e tá tudo bem, né? Mas é importante estabelecer um horário que, lógico, isso não seja tarde demais, né? O ideal, né, por causa do nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo do acordar e do dormir, né, que é regido lá pelos nossos hormônios, o ideal é que a gente desperte nos primeiros horários da manhã e que a gente vá dormir não tarde demais, não depois de 11 horas, digamos assim, um adulto, né? Então, criar um esquema que funcione para você, planejar ir para a cama, dormir e acordar sempre nos mesmos horários e separar para esse horário do sono pelo menos de 7 a 8 horas, que é a média de horas
que um adulto precisa dormir. Tentando passar o slide aqui. Reduzir a exposição à luz azul, principalmente à noite. O que é a luz azul? É a luz que é emitida por telas, computador, televisão, celular, tablet. Esses eletrônicos, eles devem ser desligados de 1 a 2 horas antes de dormir, ou pelo menos usar dispositivos que bloqueiem essa emissão de luz azul. Existem alguns óculos ou umas telas que você pode pôr na frente do dispositivo que bloqueia essa emissão da luz azul. Por quê? Esse tipo de luz informa para o nosso cérebro que é de dia, que é dia. Então, ele impede o nosso cérebro, por exemplo, de controlar o nosso organismo para produzir a melatonina, que é o hormônio que nos ajuda a pegar no sono. Então, a gente deve evitar essa exposição à luz azul, principalmente de 1 a 2 horas antes de ir deitar. Evitar bebidas com cafeína à noite. Cafeína é um estimulante, e não só cafeína, tá? Porque, por exemplo, o café descafeinado, ele tem uma série de substâncias que são estimulantes também, não é? A cafeína é só uma delas, né? Então é importante a gente se informar sobre isso, né? Muitas vezes eu falo, evitar o café à noite. E aí a pessoa fala, só tomo café descafeinado. Mas o café descafeinado, ele continua sendo estimulante, ele só não tem a cafeína, né? E esses estimulantes, eles reduzem o relaxamento. Ele está presente não só no café, também em vários chás, chocolate, bebidas energéticas, vários medicamentos contêm cafeína, né? Então, todas essas substâncias que são estimulantes, elas devem ser evitadas após as 4, 5 horas da tarde, para que o nosso corpo possa cumprir ali o reloginho do nosso ciclo circadiano e começar a produzir os hormônios do relaxamento quando vai chegando o início da noite, para que o auge dessa produção esteja acontecendo ali na hora que a gente vai deitar. É importante reduzir os cochilos diurnos, né? A gente não deve passar, se você tem hábito de cochilar durante o dia, não passe, um adulto não deve passar de 30 minutos. Esse cochilo não deve passar de 30 minutos, né? Isso é positivo, até 30 minutos é positivo para o nosso cérebro, mas depois disso, o cérebro também começa a se confundir sobre o dia e a noite. E aí isso vai prejudicar a qualidade do nosso sono no horário da noite. Então, cochilar não tem problema, mas encurtar essa soneca. E se não for possível encurtar, porque acontece, muitas pessoas se deitarem para tirar um cochilo durante a tarde, não conseguem fazer um cochilo de 30 minutos, acabam dormindo 1 hora, 1 hora e meia. Aí o melhor mesmo é eliminar essa soneca, porque vai prejudicar a qualidade do sono no horário da noite. O quarto, ele precisa ter um ambiente acolhedor. Ele precisa de uma temperatura ideal, que vai variar aí de 18 a 24 graus. Claro que depende de cada um. Tem pessoas que são mais calorentas, você pode estar um pouquinho mais fresco o quarto. E pessoas que são mais friorentas, você aquece um pouquinho mais o quarto. Mas entre 18 e 24 graus é uma boa temperatura. É importante reduzir ou eliminar os barulhos. Então, se você mora num lugar onde você não consegue eliminar os barulhos, você pode usar plug no ouvido, você pode ter um aparelho ou um aplicativo no celular que emita aquele barulhinho branco, né, white noise, que é um barulhinho contínuo, às vezes é um som de água, às vezes é um chiado, assim mesmo. São barulhos contínuos que ajudam o nosso ouvido a parar de ouvir o outro barulho que está por trás. Então, isso ajuda também com que o nosso cérebro entre ali num ritmo único para começar a relaxar, né? Para entrar nos estados do relaxamento e, posteriormente, no estágio mais profundo do sono. Então, são algumas dicas importantes. Uma outra dica bacana é limpar a mente. Eu aprendi isso numa aula que a Vera e a Renata deram. E é muito bacana essa dica, né? Muita gente não consegue pegar no sono, tem dificuldade para pegar no sono, demora muito rolando na cama, porque na hora que bate a cabeça no travesseiro,
vem 1 milhão de coisas na cabeça. É lista de compras, coisas aleatórias, às vezes não são problemas específicos, mas vem coisas, né, pensamentos ruminantes na cabeça. Então, a dica que elas deram é de você ter um caderno do lado da sua cama, que quando isso começar, você levanta, senta e coloca tudo isso dessa forma aleatória que está na sua cabeça, você coloca tudo isso no papel. Então, bota lá a lista do que você está lembrando, escreve tudo no papel e trabalha a sua mente na intenção de que você não vai poder fazer nada sobre aquilo naquele momento. Você não vai poder resolver nada ali naquele momento. Então, deixa na folha do papel, fecha esse caderno e vai deitar com a sua mente limpa, porque aí você consegue relaxar também. O barulho branco também ajuda muito isso, a tirar o barulho mental, né? Ouvir uma música que tenha um mesmo tom, né? Isso ajuda muito a reduzir essa bagunça mental que acontece na hora de deitar. Incorpore óleos essenciais na sua rotina da noite. Então, eu gosto muito de todos aqueles óleos que eu falei para vocês, todos eles fazem parte da minha rotina da noite, e até não são só eles, existem outros. Mas você não precisa usar todos os óleos, obviamente, né? Eu devo ter falado uns 10 óleos ali, você não precisa usar todos eles. Então, escolhe 2, 3, se você quiser usar um só, tudo bem. E eu gosto de fazer um rodízio com esses óleos. Então, eu uso durante um período determinado óleo, daqui a pouco eu paro de usar ele, uso um outro. Daqui a pouco eu misturo 2 ou 3 óleos. Então, eu gosto de fazer essa alternância de óleos essenciais. Aqui, para quem está no Zoom comigo, tem uma foto que é um resuminho de um estudo científico que foi feito sobre o uso da lavanda e como ela pode aumentar os nossos níveis de melatonina, né? Foi usado aromaticamente e foi medido a quantidade de melatonina no sangue dos participantes do estudo. E as pessoas que usaram lavanda tiveram um acréscimo muito interessante. E a melatonina é justamente o hormônio que o nosso corpo produz naturalmente, que induz ao nosso sono, né? Para aquele começo do sono. Eu, pessoalmente, tenho uma experiência muito boa com a lavanda. A minha filha mais nova, ela tinha muita dificuldade de dormir. Ela era um bebê que não cochilava assim, durante o dia, desde que nasceu. O cochilo dela era 10 minutos. Assim. Ela nunca gostou de cochilar durante o dia. E à noite, ela sempre brigou muito para pegar no sono. Ela lutava contra o sono dela. Até que ela dormia e ela ia. A noite inteira ela dormia bem. Mas ela sempre custou a pegar no sono. E aí, quando eu conheci os óleos essenciais, estava começando a experimentar óleos essenciais, eu botei um dia no difusor no quarto dela, o lavanda, e assim, ela demorava mais ou menos 3 a 4 horas para pegar no sono todos os dias. Nesse dia que eu usei o lavanda no difusor, ela dormiu em 5 minutos. Eu saí do quarto, aí meu marido olhou para mim e falou: "Ué, o que aconteceu? Ela desistiu de botar ela para dormir", porque às vezes eu desistia de botar ela para dormir, né? Eu falava: "Não, deixa ela acordada, eu vou terminar tudo que eu tenho que fazer, depois eu tento de novo". E ele perguntou: "O que houve? Desistiu? Ela tá agitada hoje?" Eu falei: "Não, ela já dormiu". E assim, ninguém acreditou, porque ela nunca tinha dormido tão rápido. E eu continuei usando lavanda e ela dormiu muito bem, né, enquanto a gente estava usando o óleo ali. E o mais bacana é que eu não uso mais o lavanda todo dia para ela. Nem sempre eu uso óleo para eles dormirem, mas de vez em quando eu uso de novo. Mas mesmo quando eu não uso, ela criou aquela memória, né? O cérebro dela criou aquela memória que associa aquele horário com aquele aroma. Então, geralmente vai chegando o fim do dia, eu coloco óleos mais relaxantes nos difusores na minha casa, não só dentro do quarto, na casa toda, assim, às vezes eu ponho um frankincense, às vezes um copaíba, né, óleos que são mais aterradores, mais calmantes, mais relaxantes, ou mesmo um lavanda, um adaptive, enfim. E aqueles aromas, eles despertam essas memórias olfativas e fazem com que ela tenha melhorado a qualidade do sono. Hoje em dia, ela não demora mais do que 20 minutos para dormir, assim, tranquilamente. Ela vai para a cama,
deita ali um pouquinho, às vezes ela pede para eu botar uma musiquinha, às vezes ela pede para eu botar um olhinho no difusor, e ela pega no sono com a maior facilidade. Então a minha dica é que você use topicamente, também é uma outra forma que eu uso muito com as crianças, quando eles estão muito agitados, eu faço uma massagem na sola dos pés, na coluna, eu gosto muito do Calmer para eles, que é um roll-on da linha infantil, que ajuda também no relaxamento, é uma mistura de óleos, né? E aí eu faço essa massagem e eles vão já relaxando ali, às vezes eles dormem no meio da massagem. Ou também difundir no ambiente, aí você pode difundir meia hora, 20 minutos antes da hora que você vai deitar, que vai ajudar ali naquela rotina noturna, não precisa ser só na hora de deitar, né? Você já pode começar quando a noite começa a chegar. E isso ajuda muito na qualidade do sono. Para quem não, para quem tem como dificuldade não o pegar no sono, mas o manter a qualidade do sono, aí o difusor para mim é número 1 mesmo, né. Eu coloco o difusor, eu gosto muito do difusor Pétala, porque ele tem um modo de funcionamento intermitente, que liga e desliga, né? Ele funciona por alguns minutos e desliga por alguns minutos. Eu gosto muito disso. Sempre que eu uso difusor no quarto, eu procuro deixar a porta entreaberta, não só no quarto das crianças, e são hábitos meus, né? Eu gosto de deixar a porta entreaberta e deixar o ar circular um pouco naquele ambiente. E boto nesse modo intermitente. Por que esse modo é bom? Porque ele mantém o óleo sendo difundido ao longo da noite. E aí vai te ajudar a permanecer ali em sono, né? Em sono profundo, né? Na fase que o sono deve estar, né? A gente vai alternando ali nas fases do sono ao longo da noite. Então, se você tem questões para pegar no sono, essa coisa de limpar a mente, a meditação, tudo isso vai te ajudar muito a pegar no sono. A massagem, o uso do óleo nessa rotina, né, antes de ir dormir, vai te ajudar muito a pegar no sono mais rápido, mais facilmente. Mas se a sua questão é ao longo da noite, você deita e dorme, mas dali 3 horas, 4 horas você acorda, né? Aí, para essa pessoa, o melhor é o uso ali intermitente num difusor. Isso são as experiências que eu posso compartilhar com vocês, né? Bom, a meditação, ela também não ajuda só durante, no momento de dormir, né? No pegar no sono. Inclusive, existem tipos de meditação que a gente deve fazer durante o dia, que são para aumentar foco, atenção, né? Não são meditações relaxantes. Mas existem algumas meditações que ajudam para você dormir também e melhoram também a qualidade do seu sono, né? Ao longo da noite. Não só o pegar no sono, mas melhoram também ao longo da noite. Então, eu uso bastante com as crianças a meditação guiada, eu gosto muito. Para mim também, quando eu estou com a cabeça muito acelerada, eu gosto muito da meditação guiada, porque é alguém falando ali para você o que você tem que fazer. Respire dessa forma, imagine isso, né? E você entra ali naquela historinha. Inclusive, tem alguns áudios de meditação guiada para crianças. Deixa eu mostrar para vocês um livro que eu tenho. Para quem tem criança que tem dificuldade para dormir, esse livro aqui, ó, ajudou muito meus filhos também. Aqui, ó. Quietinho feito um sapo. É da Eline Snell, a autora. E esse livro você tem acesso a alguns áudios da autora de meditação guiada para crianças. Então, são histórias que interessam ao universo da criança, para a criança meditar, né, sem perceber que está meditando. É muito bacana, ensina a criança a prestar atenção na respiração dela, né, no movimento que o abdômen faz quando respira. São bem bacanas para quem tem questões de relaxamento, né? Crianças com ansiedade, tudo. Esse livro é uma excelente aquisição. E vem com esse acesso aos áudios que você consegue baixar. Então, as crianças aqui, quando eram menorzinhas, eles pediam, mãe, bota a historinha era esse. Aí, depois de um tempo, eles enjoaram dessa historinha, eles pediam para eu contar essa historinha. Aí eu gravei a minha voz
fazendo a mesma orientação do áudio e botava para ele. Mãe, hoje eu quero você contando a historinha. Aí era o áudio de meditação guiada, mas era com a minha voz, e eles adoravam. E agora eles cresceram, eles já não usam mais esse. Às vezes eu ponho meditação guiada, mas eu ponho inclusive áudio de adulto, áudio que eu uso para mim mesmo, eu uso para eles também. Então tem vários aplicativos que você pode baixar no celular com áudio de meditação guiada. No próprio YouTube você encontra, nesses aplicativos de podcast, todo lugar hoje em dia a gente encontra boas meditações guiadas para relaxamento e para sono, né? Sempre se atentar a isso, que você tem que buscar uma meditação que seja de relaxamento, porque tem meditações que são voltadas para foco, para atenção, tem meditações que são voltadas para prosperidade, enfim, tem meditações que são voltadas para outras coisas, tá? A visualização também é muito bacana, é um método de meditação que também ajuda a gente no relaxamento. Então, é você, até com áudio de meditação guiada ou sem o áudio, é você visualizar cenas relaxantes, né? Então, pode ser paisagem, pode ser uma situação, enfim. Um outro método de meditação que eu gosto muito, para mim é bastante relaxante, é o Ho Oponopono, que eu sempre falo dele, né? Que existe toda uma explicação, mas ele consiste basicamente em repetir 4 frases, que são: eu sinto muito, me perdoe, sou grata e eu te amo. E mesmo que você não saiba exatamente o que significam essas frases, o efeito de repeti-las seguidamente como um mantra já faz com que você se acalme e relaxe. Então, ele é bom mesmo para quem não entende exatamente o que é o Ho Oponopono. Mas se você quiser saber mais sobre o Ho Oponopono, também tem um livro que se chama Limite Zero. É um livro super fácil de ler, que explica sobre essa técnica, uma técnica havaiana. Esse livro foi escrito por um americano, esqueci agora o nome dele, me fugiu a cabeça, mas enfim, Limite Zero é o nome desse livro. E uma outra coisa também muito bacana e muito fácil, que eu também faço com os meus filhos às vezes, é fazer contagem regressiva. Então, contar de 1000 a 0. Claro que antes de você chegar no 500 você já dormiu, mas ao contrário, né? Então, 1000, 999, 998, 997, mentalmente, você vai contando em contagem regressiva. E, gente, funciona muito bem. Para quem tem essa questão de não conseguir pegar no sono porque a cabeça fica a mil, todas essas coisas que ajudam você como é que eu vou falar? A sistematizar o seu pensamento, né? A tirar aquele pensamento acelerado e desordenado. Ajuda a ordenar o pensamento, seja repetindo frases, seja fazendo essa contagem regressiva, seja visualizando, né? Ele ajuda a limpar aquele pensamento desordenado e a trazer mais ordem, e aí o cérebro consegue entrar no processo de relaxar para você dormir melhor, tá? Então essas são algumas formas que eu mesma já testei, todas elas, faço comigo, fazia muito com os meus filhos, graças a Deus, hoje a gente nem precisa fazer com tanta frequência, só essa rotina de manter o difusor ligado, né, com óleos mais relaxantes no final do dia, já ajuda a ordenar ali a cabecinha deles e eles conseguirem, na hora que for deitar na cama, relaxar e dormir. Então, eu tenho algumas sugestões de blends para difusor que vocês podem usar, né, nesse processo de pegar no sono. Não precisa, de novo, não precisa ser só na hora de dormir. Pode ser desde que a noite vai chegando, né, para ir relaxando corpo e mente, já preparando para o momento do sono. Então, você pode misturar vetiver, lavanda e camomila, por exemplo. Você pode misturar frankincense, bergamota e camomila, ou lavanda e cedro, ou marjoram, lavanda e camomila, ou marjoram, lavanda e laranja, ou qualquer outro óleo cítrico, ou sândalo, cedro e sálvia clareia, por exemplo. Então, são algumas sugestões de misturas que, além de serem muito gostosas, deixam a casa ali, o ambiente perfumado, também ajudam o nosso corpo e a nossa mente a entrarem
nesse modo, né, de relaxamento para auxiliar na qualidade do sono, tá? Então, a quantidade que vocês vão usar dessas gotinhas, eu sempre digo assim: se você vai usar um óleo só, usa 2, 3 gotas. Se você vai usar mais óleos, não ultrapasse 8 gotas na combinação total dos óleos. Então, você usa ali 3, 4, 6, dependendo da combinação de óleos que você vai usar. Não ultrapassando 8 gotas, não tem necessidade, principalmente se vai ficar no quarto, num lugar fechado. Lembrando que os óleos que a gente usa da doTERRA, eles são muito puros, muito potentes, eles são extraídos das plantas, nos locais onde a planta cresce no seu maior vigor, né, no auge da sua potência, porque são os locais onde aquelas plantas são nativas. Então, às vezes, a gente pega receitas na internet que recomenda usar 10, 15 gotas de óleos essenciais. Não tem necessidade de usar essa quantidade toda de gotas nos óleos da doTERRA, porque eles não têm nenhum tipo de diluição. Então, eles são ali realmente muito concentrados e com todos os compostos químicos que precisam estar ali naquele óleo para ele funcionar. Então, muitas vezes, se você for fazer uma massagem, por exemplo, uma gota é suficiente. Você vai usar no difusor, 1, 2 gotas já estão suficientes. E observa, o nosso nariz, ele para de sentir o cheiro, né? A gente para de perceber o aroma depois de um tempo que o óleo está ali no ambiente. Então, não significa que o óleo não está funcionando. Se você sai daquele ambiente, fica um tempo fora e volta, você observa de novo o aroma, você percebe de novo o aroma. Então, não é porque você parou de sentir o cheiro que você tem que abrir o seu difusor e pingar mais gotas ali dentro. Não, tá? De 4 a 6 gotas tá suficiente, não precisa usar mais. Não é porque o seu nariz não está sentindo aquele cheiro que o óleo não está ali e que ele não está funcionando, tá bom? E outras coisas que podem relaxar também, por exemplo, sais de banho, né? Se você não tem uma banheira, você pode fazer um escalda-pés, por exemplo. Então você usa sal marinho, pode usar sal de Epsom, pode usar bicarbonato de sódio ou os dois juntos, tá? Usa um óleo vegetal e algumas gotinhas de óleos essenciais, que podem ser esses óleos relaxantes, por exemplo, frankincense, camomila romana, Wild Orange, né? Mistura ali naquela, ou na banheira, ou ali no escalda-pés e usa aquele sal ali, fica muito, muito relaxante, muito gostoso. Eu não tenho banheira, então eu faço escalda-pés e eu amo essa técnica, inclusive para detox, né? Detox do nosso organismo. Usar óleos que ajudam no detox no escalda-pés também ajuda muito. E para relaxamento, idem, né? Então, existem algumas formas de mudar a nossa vida e eu quero convidar quem não conhece ainda os óleos essenciais a saberem mais sobre isso. Fala, me chama, inbox, chama quem te convidou para assistir aqui, que a gente vai ter o maior prazer em te orientar. A doTERRA tem algumas formas de você comprar com desconto os óleos e os produtos dela. Então, você pode pagar o valor com 25% de desconto se você se tornar membro preferencial da doTERRA, né? E como é que você se torna membro preferencial? Pagando uma taxa de adesão ou comprando um kit de óleos essenciais, e aí você não precisa pagar essa taxa de adesão. É claro que o kit de óleos essenciais, ele engloba uma série de óleos para benefícios diversos, e é quando a gente consegue utilizar esses óleos no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente alcança uma mudança real na nossa qualidade de vida. Então, eles ajudam muito para melhorar a qualidade do sono, mas eles também ajudam durante outros momentos do nosso dia. Eles ajudam na prática de exercícios, ajudam na questão da alimentação, ajudam na redução da carga tóxica e podem ser os nossos primeiros cuidados, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Então, como eu sempre falo, os óleos essenciais, eles entram como suporte num estilo de vida mais saudável e que vai nos ajudar a cuidar da nossa saúde para a gente não precisar cuidar da nossa doença. Se você já é um membro preferencial, você também pode ajudar a compartilhar com quem você conhece. Quando a gente empodera os outros com os óleos essenciais e com as soluções naturais que a gente aprende aqui
nessa família da doTERRA, a gente também está nos empoderando e a gente também está participando de um movimento ainda maior, né, que impacta positivamente a vida de muitas famílias no mundo inteiro, porque a doTERRA tem fornecimento de óleos essenciais no mundo inteiro. E se você quiser saber mais sobre essa política de co-impacto da empresa, né, de como ela impacta positivamente a vida de cada fornecedor, de cada comunidade onde ela está inserida de alguma forma, tem um site que se chama source2you.com, que você pode ter todas as informações sobre o fornecimento de co-impacto, sobre o padrão de qualidade da doTERRA, o protocolo de testagens, resultados de todos os testes que ela faz em todos os produtos, em cada lote de óleo essencial. Então, todas essas informações estão lá. E se você quiser compartilhar com mais pessoas, fala para mim ou fala para quem te chamou para assistir hoje essa conversa, que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar a doTERRA, em compartilhar os óleos essenciais com seus amigos, seus familiares. E você ainda pode receber bônus aí com esse compartilhamento. A doTERRA tem várias formas de bonificar as pessoas, como um agradecimento mesmo por elas estarem nos ajudando a espalhar essa mensagem aí para muitas pessoas. Foi? Ah. Então, a minha mensagem para vocês, né, é que vocês incorporem uma ação. Façam uma dessas coisas que eu sugeri aqui, até que isso se torne rotina. E aí você inclui novas ações no seu dia a dia, até que isso virem hábitos, né? E esses hábitos saudáveis acabem se transformando efetivamente no seu estilo de vida. Bom, meu convite é para vocês seguirem mudando. A gente está em constante evolução, em constante crescimento, estamos sempre aprendendo, e eu espero que essas dicas de hoje possam ajudar vocês a também melhorarem aí alguma coisa, algum aspecto na vida de cada um, e siga compartilhando o seu progresso também, né? Mudar não é difícil se a gente for fazendo uma mudança gradativa, né? Simplificando, desintoxicando os nossos hábitos e compartilhando com os outros, que assim a gente cuida de nós mesmos, dos outros, do nosso planeta, da nossa comunidade. Queria agradecer vocês. Quem tiver aqui